despertando a esperança, preparado para a vinda do Senhor, despertando a esperança. A esperança é uma das maiores marcas do cristianismo. A esperança está ligada ao povo de Deus desde a criação, quando Deus julgou a serpente e disse a ela, depois de ter tentado Adão e Eva, Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa referência em Gênesis, irmãos, aponta para duas gerações. A geração da serpente, e a serpente aqui simboliza o inimigo, o Deus deste século, Satanás. E ele diz que haverá então uma inimizade entre esta geração, a geração da serpente, e a geração da mulher. Então aquele que seria gerado pela mulher. Então entendemos que neste texto há uma palavra profética com relação a Jesus Cristo, a vinda de Cristo ao mundo, que nasceria de uma virgem, ela não coabitou com outro homem, então descendente da mulher seria então o Cristo, aquele que nasceu de uma virgem, não tendo pecado, não nascendo em pecado, no entanto, tendo sua vida dedicada ao Pai e oferecida em sacrifício em nosso favor. Então esse texto, exatamente proferindo, o que viria a acontecer com o Filho de Deus em nosso favor, esse texto então expressa a nossa grande esperança do Filho de Deus e da salvação através do Filho de Deus. Ele já veio, Cristo veio ao mundo, Cristo assumiu o nosso lugar, Cristo morreu a nossa morte, para que eu e você pudéssemos então viver a sua vida, viver uma vida de paz, uma vida de esperança, uma vida em comunhão com Deus. Antes de conhecermos a Deus, éramos inimigos, porque fazíamos aquilo que desagradava a Deus, mas através de Cristo Jesus, nos tornamos seus filhos por adoção. Então, por conta do pecado, todo homem é condenado, mas Deus promete um resgatador, que seria o descendente da mulher, que nasceria sem pecado e seria condenado em nosso lugar a morrer a nossa morte, para trazer-nos vida em seu nome. Deus então cumpriu a sua palavra, enviando seu Filho Jesus a nós, e enviando seu Filho Jesus a este mundo. E a nós só nos resta a fé, a esperança e o amor. Para aquele que tem vivido uma vida focada neste mundo, ele então vive sem esperança, pois o mundo vai de mal a pior. É preciso então despertar a nossa esperança, crescer nas promessas de Deus. E para que isso aconteça, é importante viver a esperança de dias melhores, confiar na palavra do Senhor e naquilo que Ele promete para nós, do futuro, da sua vinda, do retorno dEle para nos buscar. Vejamos então nesta noite, vamos descobrir como despertar a nossa esperança. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Perdão, irmão, é capítulo 4, a partir do verso 9. 1 Tessalonicenses 4, do 9 em diante. A
Amém? Todos encontraram? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 9 em diante. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Verso 13: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. É pela palavra do Senhor ainda que lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros. Maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez chegamos à Tua casa, à Tua presença, para Te louvar, para Te engrandecer, mas neste momento, ó Pai, intercedemos em favor da mensagem que este texto nos traz. Que este texto, ó Pai, juntamente com os demais que serão apresentados aqui, possa, Senhor, despertar a nossa esperança. Se por algum motivo, ó Pai, estamos achando demorada a vinda do Senhor, saibamos, ó Pai, que este é um propósito divino. O Senhor deseja que a maior parte seja salvo. E assim, ó Pai, temos nós uma responsabilidade de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Desperta, ó Pai, esta esperança em nosso coração, que possamos assumir nossa responsabilidade, tenhamos alegria em cumprir o nosso papel aqui neste mundo. Assim, vem abençoar, ó Pai, a cada um aqui presente, como também aqueles que nos assistem através deste vídeo, que possam também ser despertados à sua esperança, para que vivam uma vida que glorifica o Teu santo nome. Assim te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus amados, o contexto dessa leitura é bem interessante. Os tessalonicenses, eles viviam uma expectativa que a volta de Cristo seria imediata no tempo em que eles viviam, diante das promessas que Jesus havia afirmado. Eles então interpretaram e entenderam que essa vinda do Senhor seria imediata, e eles então seriam arrebatados naquele momento. Então, Cristo já havia partido e deixou uma promessa que iria preparar um lugar e voltaria para que onde Ele está, nós também estejamos juntamente com Ele. O que é que acontece? Diante dessa interpretação da igreja, alguns irmãos vendiam suas propriedades, davam na mão dos apóstolos para suprir as necessidades dos demais irmãos. Esse é o amor que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 9. Quanto ao amor fraternal, não é necessário que eu vos escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia.
Então Paulo conhecia muito bem o histórico daquela igreja e a disposição daqueles irmãos em se desprender deste mundo na perspectiva que a volta de Cristo seria a qualquer momento. Só que um caso estava acontecendo, e este caso se tornava então algo entristecedor para os cristãos daquela época, principalmente desta igreja, porque alguns irmãos estavam morrendo, e no entanto Jesus ainda não havia retornado. Então abateu a igreja uma certa tristeza, uma falta de esperança. Paulo então enfatiza o texto bíblico para que eles retomem a esperança. Saiba que Jesus vai retornar, mas no entanto, enquanto ele não retornar, nós temos uma missão neste mundo, nós temos uma responsabilidade, nós precisamos então viver uma vida diante da vontade do Senhor, cumprindo então o seu querer e a nossa missão aqui nesta terra. Verso 13, ele diz: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. A palavra ou a expressão aqui, dormem, é relacionada aos que haviam morrido na esperança da volta de Cristo. Cristo não veio e alguns morreram, e isso estava trazendo uma certa tristeza aos irmãos, e estava apagando ali a sua esperança. E ele diz então, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Paulo então começa a explanar aqui o propósito de Deus, dizendo então que a promessa dele se cumprirá. Se ele disse que vai vir nos buscar, independente se estivermos vivos ou mortos, teremos um encontro com o Senhor. E aqueles que morrem na esperança da vinda do Senhor, ele então vai afirmar que eles se encontrarão primeiro, ou serão primeiro arrebatados. Diz aqui, pela palavra do Senhor, verso 15, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará a companhia dele os que dormem. Quer dizer, quando Cristo vier, os que dormem também serão recolhidos, serão arrebatados. E aí então ele afirma: e nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. De modo nenhum nos encontraremos com o Senhor primeiro do que aqueles que já morreram na esperança da vinda do Senhor. Então é muito claro o texto, e um texto que nos traz uma reflexão sobre nossa esperança. Onde estamos depositando a nossa esperança? Será que realmente temos essa confiança de que teremos um encontro com o Senhor? Se temos essa esperança, como é que estamos vivendo uma preparação para esse encontro? Ou será que estamos vivendo aí de qualquer jeito, e se Jesus voltar hoje, tanto faz ou tanto fez? No entanto, precisamos sim estar preparados para esta vinda. Diz então o verso 16, porque o Senhor mesmo, quando der a sua palavra de ordem, ouvida então a voz do arcanjo, ressoará uma trombeta no céu, e então Deus, ressoará a trombeta de Deus, e então descerá do céu o nosso Senhor, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos então arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí finaliza o apóstolo Paulo dizendo que estas palavras devem ser
uma palavra de consolo. Consolem aqueles que estão perdendo a esperança. Meu irmão, confia no Senhor. Nenhuma palavra que Deus deu foi lançada fora. Toda palavra que o Senhor enviou a nós veio então a ser cumprida. Se ainda não cumpriu, é porque ainda não chegou a hora. Então tenhamos paciência, calma, porque o Senhor virá, e quando Ele vier, teremos essa grande alegria do nosso encontro com o Senhor. Sendo assim, vejamos então como despertar a nossa esperança. Primeiramente, nós precisamos entender qual é o fundamento da nossa esperança. A promessa de Deus, ou as promessas de Deus, elas são dignas de confiança. A igreja sabe que a sua esperança está em Deus e que Ele é fiel para cumprir tudo quanto prometeu. Conforme você pode ler, abrindo a sua Bíblia em Hebreus 10, 23. Abra aí, por favor. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23 diz assim a palavra de Deus: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, quem foi que prometeu que voltaria para nos buscar? Jesus, o próprio Cristo. Não foram os apóstolos, não foi a igreja que deu essa afirmação, mas o próprio Senhor. Eu vou e voltarei. Então o fundamento que nós temos é que a promessa vem de Deus, ou do Filho de Deus, e o Deus que nós cremos é um Deus fiel, é um Deus que não pode mentir. Por esse motivo, é um fundamento perfeito. Não tem por que duvidar, não tem por que não crer. Só precisamos obedecer a sua palavra e iremos ter esse encontro no dia determinado por Ele, no qual somente Ele sabe que dia será. Entendemos então que precisamos entender então as firmes promessas de Cristo. Antes da sua crucificação e morte, Jesus exortou e instruiu de forma pedagógica os seus discípulos. E ele disse o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus então afirma que Ele e o Pai têm a mesma essência. Assim como Deus é fiel, Ele também é fiel. Assim como devemos crer em Deus Pai, devemos também crer no Filho. João 14, 1, o texto que eu acabei de citar. Ele também nos deixou a riquíssima promessa: e se eu for, ou quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. João 14, 3. Ele também sabia que os discípulos ficariam desorientados depois da sua partida, turbados o coração. No entanto, os confortou com essa maravilhosa promessa: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Assim Ele afirmou a nossa adoção de filhos. Então disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14, 18. O fundamento da nossa fé e da nossa esperança deve estar em Cristo, porque todas as promessas que Ele fez, Ele cumpriu. Os fundamentos
da nossa esperança devem estar em Cristo, também por conta da sua ressurreição, porque é a promessa de Deus de uma vida nova, de uma transformação que nós iremos passar. E a ressurreição de Cristo é a base de toda a fé cristã, que se tornou o marco principal do Evangelho. O Evangelho de Marcos afirma que ele seria entregue aos gentios para que dele escarnecessem e o crucificassem. Mas a afirmação gloriosa é que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mateus 20, 19. O livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ler. Abra aí a sua Bíblia em Atos 2, 24. Atos 2, 24. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retirado por ela. Assim, então, meus amados, Deus nos livrará da agonia da morte. A agonia da morte, referida aqui no texto, é da morte eterna. Nós não morreremos eternamente. Possa ser que venhamos a morrer no aspecto humano, da carne, mas no entanto nosso espírito continuará vivo, e com a vinda do Senhor receberemos um corpo transformado e glorificado, um corpo completamente novo. Esta é a promessa do Senhor, que ele afirma em sua palavra. Paulo nos adverte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Precisamos então, irmãos, crer que a ressurreição de Cristo aponta justamente para aquilo que Deus fará conosco, nos dará uma nova vida. Hoje vivemos uma vida de esperança, uma vida na qual já devemos provar do novo e daquilo que nós iremos viver na eternidade, porque a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. Ela deve deixar as coisas, quer dizer, os pecados, a vida pregressa, lá atrás, no passado, e viver agora como um filho de Deus. E se você tomou ou tem tomado essa decisão de viver essa esperança de uma vida nova, ela se completará com a vinda de Jesus. Quando assim receberemos um corpo glorificado, onde o pecado não terá mais poder sobre nós, onde o pecado não mais nos afligirá. Outro ponto importante que ressalta esta segurança que nós temos como base da nossa esperança, que é Cristo, é a sua ascensão. Quando Cristo subiu às alturas, as Escrituras deixam claro que a ascensão de Cristo foi um retorno literal e corpóreo ao céu. Jesus preparou então o coração dos discípulos sobre este sublime acontecimento, lá em João 7,33. Abra, por favor, João capítulo 7, verso 33. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não acharão. Vocês também não poderão ir para onde eu estou. Isso de imediato, Porque Cristo então está dizendo: vai acontecer um fato comigo, eu terei que morrer. Precisava Jesus Cristo morrer naquela cruz, mas ele então ressuscitaria ao terceiro dia, e após a sua ressurreição, ele seria então elevado aos céus, voltaria para junto do Pai, quando ele diz aqui no verso 33, depois eu irei para junto dele, daquele que me enviou. Ele voltaria para junto do Pai, e
por enquanto, os demais discípulos precisavam aguardar. Não tem como vocês irem agora comigo, mas espere um pouco, eu voltarei. Assim, podemos ver na palavra de Deus essa promessa. Jesus então abriu de forma visível, enquanto os discípulos se esforçavam para ter um último vislumbre dele, uma nuvem cobriu e os anjos apareceram reafirmando esta promessa da sua volta. E esse Jesus, que entre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Atos 1:11. Quando então os discípulos estavam reunidos com Cristo e de repente Jesus começou a subir em uma nuvem. Os anjos então aparecem e dizem: assim como vocês estão vendo ele subir, ele retornará em uma nuvem para nos buscar, para buscar o seu povo, a sua igreja, aqueles pelo qual ele morreu. Também enfatizado por Paulo em sua carta, ele diz o seguinte: e sem dúvida alguma, grande é esse ministério, o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. Então essa é a base da nossa esperança, irmão. Não tem por que duvidar, não tem por que achar demorada, porque o propósito é divino e o desejo de Deus é que muitos sejam salvos. Você gostaria de ir para o céu e deixar a sua família para trás? Acredito que não. Acredito que o desejo do seu coração é quando você subir para o céu, toda a sua família possa estar junto de você neste momento, subindo juntamente com você. Mas o que falta? Toda a sua família já está salva? Se não, falta nós pregarmos o evangelho a eles. Falta que nós tenhamos um bom testemunho e andemos de tal forma que ao olharem para nós, eles desejam viver exatamente como nós vivemos, na esperança da vinda do nosso Senhor. Então é por isso que Jesus disse: vocês esperem um pouco, eu voltarei, mas tenham calma, porque primeiro, antes da minha volta, é necessário que o evangelho da salvação seja pregado em todas as nações, a todas as pessoas deste mundo. Então virá o fim. Precisamos anunciar este evangelho. Em segundo lugar, o segundo ponto aqui da mensagem, devemos então despertar a nossa esperança na promessa do arrebatamento. Então a promessa do arrebatamento é justamente uma forma que Deus usou para fortalecer a nossa esperança, deixar com que a nossa esperança permanecesse sempre viva em nossos corações. Jesus então fez uma promessa aos seus discípulos: eu vou, mas tornarei para vós. Desde então, o nosso coração arde em esperança, pois almejamos estar sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Vamos lá para o texto que a gente acabou de ler, né? Mas vamos reforçar a leitura novamente. 4:17 de 1 Tessalonicenses. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. É interessante, né, como a Bíblia, ela é tão perfeita
na sua composição, porque ela vem de um Deus perfeito, e as promessas de Deus, elas se encaixam. O que Deus falou a um, Ele falou a outro, e aí o que ambos receberam, quando se uniu, tornou-se uma só mensagem. O cumprimento dessa mensagem, a vontade de Deus sendo expressada e continuamente será também cumprida. Aqui o texto que nós lemos no verso 17, ele usa a expressão aqui das nuvens, né? Juntamente com ele entre nuvens. E os anjos disseram aos discípulos que estavam vendo Jesus subindo ao céu e disse: assim como vocês estão vendo ele subir, ele voltará. E nós então seremos arrebatados, levados até ele, onde ele está nesta nuvem. E nós então nos encontraremos com o Senhor. É uma esperança que transcende a compreensão humana e traz a motivação para a prática da vida cristã diária. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Mateus 25, 13. Então, a falta que a gente tem de uma data fixa, né, de um dia certo, então deve não nos entristecer, pelo contrário, deve aumentar nossa expectativa, que será a qualquer momento. Então há uma preparação e essa esperança deve arder em nosso coração. Quando será? A qualquer momento. Esteja preparado. Se for hoje, louvado seja Deus por isso. Diz que um pastor estava pregando em uma igreja, e ele reforçando a ideia da vinda do Senhor, dizendo: irmãos, todo crente deve desejar a vinda do Senhor, todo crente deve ter essa esperança ardendo em seu coração, almejando a qualquer momento o Senhor voltar. Se fosse hoje que Jesus voltasse e nós todos fôssemos arrebatados. Uma irmãzinha estava do lado e disse assim: Ave Maria, pastor, Deus me livre de ir embora hoje, eu tenho muita coisa ainda para resolver. Então às vezes a gente está tão apegado com esse mundo que esquecemos que vivemos com esta esperança. Essa esperança é que nos faz continuar na fé, progredindo, crescendo, porque Jesus virá e nós iremos morar com Ele. Então eu não devo me apegar a este mundo, eu não devo traçar projetos somente no âmbito material e humano. Não, meus projetos devem, em primeiro lugar, ser morar com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor, esse é meu primeiro projeto. Então, já que eu sei que eu vou morar com Ele, eu já vou aqui me preparando a bagagem, vestindo a roupa adequada, preparando já o meu psicológico, o meu emocional. Certamente vai ser um dia de muito choro, irmão. A emoção de nós subindo nas nuvens, eu não sei vocês, mas eu tenho assim eu tinha um sonho recorrente, e o meu sonho recorrente era eu voando. Eu dava uma carreira assim, fazia assim como fosse o super-homem, começava a flutuar. Rapaz, era um sonho tão gostoso. Sempre que eu tinha esse sonho, eu me acordava tão satisfeito, tão alegre. É uma sensação muito prazerosa, muito gostosa. Imaginemos, irmãos, nós subindo para o céu. Eu tenho certeza que meus olhos vão se encher de lágrimas. E aí aquela palavra do Senhor lá em Apocalipse diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Meu filho, você está comigo agora, não precisa mais chorar. É de emoção, Senhor, é de alegria. Mas vamos nos alegrar e não precisa desse choro mais, dessa tristeza que ficou para trás. Agora, tudo que nos resta, tudo que nós temos, é uma eternidade maravilhosa na presença do Pai. Louvado seja Deus por isso. A promessa então do arrebatamento. Ele prometeu voltar uma segunda vez para levar a igreja. Abra aí em Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28.
Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todos para tirar o pecado de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Na primeira vinda ele veio para tirar pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue foi derramado, e aquele sangue derramado foi um oferecimento a Deus, pedindo então perdão pelos nossos pecados. Um sacrifício único e perfeito, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que veio dos céus para perdoar pecados. Mas na sua segunda vinda, não será mais este o propósito, será realmente concretizar a salvação. É interessante que na linguagem teológica é usado o termo já e ainda não. Eu já falei isso para vocês, mas só reforçando essa ideia. Esse termo já e ainda não quer dizer que todo crente hoje está salvo, mas ainda não completamente salvo, porque completamente salvo é só quando formos glorificados, transformados, deixarmos este corpo corruptível e recebermos do Senhor um corpo incorruptível, onde o pecado não terá mais como nos afligir, nos atacar. Assim é a promessa do Senhor. Assim como Rebeca foi ao encontro do noivo no campo, a noiva adornada pelo Espírito Santo subirá ao encontro de Cristo, o seu noivo. Diz então Tessalonicenses 4,17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ainda sobre o arrebatamento, precisamos então reviver esta esperança, precisamos confiar na promessa e precisamos então estar preparados para esse dia, entendendo como ele ocorrerá. Então, em relação à volta do Senhor, ela será única e unânime, ela será única, ela será imediata, ela será de uma forma quando menos se espera. Diz o texto bíblico que é como um abrir e fechar de olhos. A rapidez que a gente consegue piscar um olho, ele diz que a volta de Cristo será muito rápido, mais rápido do que isso. Devemos entender, como já foi dito aqui anteriormente, que quanto ao tempo, isso não nos cabe. Saber que dia será, isso aí não cabe a nós, pois diz a Escritura que isso só cabe ao Senhor, somente ao Pai. Outro ponto importante que devemos entender, que o apóstolo Paulo nos instrui sobre este dia, que os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. O segundo ponto importante, o dia não precisamos saber. O segundo é que mesmo se morrermos antes de Cristo voltar, a gente não vai perder a nossa passagem. A passagem está marcada, está carimbada e não teremos nenhuma perca. Não haverá atraso. Pelo contrário, iremos nos encontrar com o Senhor de uma forma maravilhosa. Justamente, logo após os que morreram, serão arrebatados os vivos. E assim ninguém será deixado para trás. A promessa de Deus se cumprirá tanto para vivos quanto para mortos. E qual é o resultado do arrebatamento? Teremos nosso corpo glorificado. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 53. 1 Coríntios 15, 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade,
e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então esta é a promessa do Senhor, que no soar da trombeta, verso 52, vamos ler: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Oh, glória, irmã Marisete, louvado seja Deus. Irmão, a gente se preocupa tanto com o nosso corpo aqui na terra, e tem que ser uma preocupação, né? Porque é o templo do Espírito Santo. Então cuide muito bem do seu corpo. Mas entenda que este corpo, por mais que a gente cuide, no passar dos anos ele vai se degradar, porque ele é parte material, foi feito do barro e não tem muita durabilidade. Mas o que Deus está nos prometendo é um corpo glorificado. É exatamente um corpo como foi o corpo de Cristo, como é o corpo de Cristo depois da sua ressurreição. Imagina, irmão, aqueles poderes que nós queríamos ter, né, de atravessar uma parede, de voar. Eu acredito que nós vamos ter esses poderes aí, irmão, porque Cristo fez algo parecido. Ele estava num lugar e de repente desapareceu, apareceu em outro lugar. Os irmãos estavam dentro de uma casa com a porta fechada, de uma hora para outra Jesus aparece dentro da casa. Rapaz, que poder maravilhoso! Quem não quer ter um poder desse? Já pensou? Um abrir e fechar de olhos, a gente está lá em Fortaleza. Irmão, é 2 horas de viagem, eu estou cansado, viu? Eu cheguei 4h30 da tarde. Estou cansado aqui da viagem, de toda a programação que foi bem puxada, mas é bom a gente ter essa esperança do que o Senhor está prometendo para nós. Como será maravilhoso, irmão. Toda limitação que nós temos, humana, será afindada. Nós seremos completamente perfeitos, assim como Deus é. Buscamos uma perfeição neste mundo, mas ela é limitada, porque a perfeição não cabe em um corpo imperfeito, em uma matéria imperfeita. Mas certamente seremos perfeitos quando recebermos do Senhor um novo corpo, de uma matéria completamente nova, de uma matéria que vem da parte de Deus, um corpo glorificado. Então já vimos aqui nesta noite que precisamos de uma base, e a base da nossa esperança é Cristo Jesus e tudo que Ele representa e a pessoa que Ele é. Nós vimos também que devemos ter uma esperança na volta de Cristo, porque Ele afirma que virá nos arrebatar, tomar para si. A palavra arrebatar traz a ideia de tomar para si, de repente, de uma hora para outra. Eu não sei se vocês que são da minha idade vão lembrar, na infância, que a gente brincava de bata. Tinha umas figurinhas, a gente virava uma figurinha, aí batia com a mão assim, ó, para a figurinha virar do outro lado. Se a gente conseguisse virar assim com um bafo da mão, a gente tomava aquela figurinha para a gente. Então a ideia de arrebatar é mais ou menos isso. O Senhor virá e nos tirará de repente deste mundo. Isso é maravilhoso. Mas para finalizarmos, há uma recompensa da esperança. Devemos então firmar a nossa esperança nesta recompensa. Teremos a serena certeza de que, andando em obediência e segundo as muito ricas misericórdias, desfrutaremos das recompensas. Paulo disse que a obra de cada crente vai ser provada pelo fogo. Se a obra de alguém, ou que alguém edificou nesta parte permanece, este receberá galardão. Irmãos, a obra, muitas vezes, ela é confundida. Imaginemos um missionário que tem como seu propósito de vida fundar várias igrejas. E a igreja que eu me refiro aqui não é a igreja grupo, pessoas, mas prédios. Se ele colocar na cabeça dele, eu tenho que fundar vários prédios, construir vários prédios, ele vai fazer muita obra, não vai? Vai.
Mas, no entanto, essa obra vai permanecer aqui. E que obra que nós fazemos que nós podemos levar para o céu, irmão? A salvação de uma alma. Essa sim, nós levaremos para o céu. E quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai então requerer de nós: o que foi que você fez por mim lá? Ah, Senhor, está aqui, ó, as almas que eu resgatei, que eu conduzi até o Senhor, por meio do Teu Espírito, por meio da pregação da palavra. Eles reconheceram o Teu senhorio, entregaram a vida em Tuas mãos. Oh, maravilha, irmãos! E Deus receberá estas obras e nos recompensará pelo tamanho trabalho. Então tenhamos esta firmeza da recompensa que o Senhor nos promete se fizermos a obra certa, se cumprirmos o propósito do anúncio do Evangelho. Nossa esperança é o combustível para a nossa perseverança. É ela que nos leva a viver em labor de amor, com muita fadiga e muitas vezes aborrecimentos, pois temos uma esperança superior. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Tenhamos, irmãos, a recompensa do Senhor por todo o esforço dedicado na sua obra. Jesus recebeu uma recompensa pelo trabalho que Ele fez aqui na terra. Qual foi a recompensa que Jesus recebeu quando chegou junto do Pai? Um trono do lado direito de Deus. Nosso Senhor está sentado à direita de Deus Pai. Bom, essa é uma grande recompensa, a recompensa de ser a pessoa de confiança do Pai. E Ele então promete: se nós também fizermos um bom trabalho aqui na terra, cumprirmos o nosso propósito, formos fiéis a Ele, nós iremos reinar juntamente com Ele. Isso quer dizer que teremos também um trono lá no céu. Assentaremos no trono celestial. Além de termos essa recompensa da coroa, a recompensa de uma vida ao lado de Deus, teremos também a alegria da vida presente. O princípio da esperança se estende até a eternidade, mas também pode nos amparar nos desafios cotidianos desta vida, dos dias atuais, do momento em que nós vivemos. Alegria, alegrai-vos, diz o Salmo: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Bem-aventurado, verdadeiramente feliz é aquele que tem a esperança voltada ao Senhor. Meu irmão, encontre essa felicidade, seja feliz aguardando a vinda de Deus. Certamente essa esperança fortalecerá os seus passos hoje e te conduzirá à alegria plena e perfeita da glória celestial. Com esperança, temos então alegria na vida, podemos exercer com paciência e suportar aflições com a firmeza e a certeza de que um dia descansaremos de todas as aflições deste mundo. Diz o texto bíblico: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Presta atenção, o aguardar em silêncio aqui não é dizer que você tem que ficar calado, aí ficar só esperando em silêncio. A ideia aqui de aguardar em silêncio é aguardar sem murmuração, é aguardar sem estar reclamando. Porque, veja só, se alguém promete chegar para te pegar na sua casa, tal horário,
e ele atrasa 10 minutos, você já fica impaciente, não fica não? Você não fica murmurando não? Rapaz, cadê fulano que não chega? Como é que pode? Marcamos um horário e ele não chega no horário. Irmão, a gente é assim, ansioso. Então o texto bíblico diz, olha, se acalma, espera, mas espera em silêncio, não reclama não, está demorando, não está demorando não, ele vai vir na hora certa, porque a gente não sabe qual é a hora, ele disse a hora que vinha, ele disse o dia para você, então espere meu amigo, tenha paciência, vai dar tudo certo, ele vai chegar exatamente na hora, ele não vai nem vir antes, nem vir depois, ele vai chegar exatamente na hora, porque ele é fiel e ele também cumpre o que diz. Manifestações futuras, lá em Colossenses 3, de 1 a 4, é pertinente quanto ao caráter escatológico da esperança dos que estão em Cristo, ao mesmo tempo que o nascido de novo já expressa no dia a dia sua conduta coerente com o fato de viver em novidade de vida. Colossenses 3, vamos lá por favor, já estamos aproximando do fim. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Em outras palavras, meus amados, vivamos o presente século, vivamos nossos dias aqui na terra, como se já estivéssemos lá no céu, pensando nas coisas do alto, vivendo de acordo com a vontade de Deus, buscando as coisas lá do alto, buscando saber qual é a vontade de Deus, pois a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Concluindo então, antes disso, 4,14 de Tessalonicenses diz, revestindo de sua glória, dando assim a última confirmação da verdade, de que quem tem Cristo como Senhor, tem Cristo como Salvador e Senhor, possui tanto quanto aquele que tem Jesus, também e do mundo todo. Tessalonicenses 4,14 então nos faz a referência de um revestimento, e esse revestimento é um revestimento de glória, quer dizer, buscando as coisas de Deus, vivendo uma vida que glorifica o nome do Senhor. E glorificar a Deus é reconhecer a sua posição, quem Deus é. Devo viver eu de acordo com quem Deus é. Se eu sou filho de Deus, eu devo me parecer com o papai, eu devo buscar fazer as coisas que o papai faz, eu devo seguir os passos do papai, eu devo obedecer tudo o que ele me diz para fazer, porque eu serei um bom filho, e um bom filho terá uma herança fiel e verdadeira, porque assim o Pai promete. Concluindo então, as verdades do Evangelho fundamentam de forma segura e inabalável que Jesus Cristo é a base da esperança cristã. O apóstolo Pedro fala sobre devemos estar firmes na viva esperança. 1 Pedro 1:3. Vamos encerrar então com este texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3.
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para todos nós, para mim e para você. A viva esperança é sobre a vinda do Senhor, é sobre o seu reino, é sobre a nossa vida. Então devemos viver uma viva esperança, porque entendemos que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e uma vez que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nos tornamos então vivos, ressuscitamos juntamente com Cristo. Aquele que estava morto, não podia fazer nada por si próprio, alguém tomou uma providência, esse alguém é Cristo, morrendo por nós, para que nós, ao reconhecermos Ele como Senhor e Salvador, possamos receber dele vida nova e vida em abundância, uma vida perfeita. Confia no Senhor, irmão, não deixe que a esperança em teu coração se perca, pelo contrário, reativa essa esperança, traz ela, desperta essa esperança, faz com que ela esteja sempre viva e ativa em teu coração, porque fazendo isso, tu conseguirás viver uma vida nesta terra, uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, uma vida que honra e glorifica o nome do nosso Deus, que merece toda honra e glória. Amém?